E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo agora trazendo todas as últimas notícias do São Paulo. São Paulo que perdeu ontem para a Portuguesa em pleno Morumbi, se complicando um pouco no Campeonato Paulista e está no mercado em busca de reforços. Crespo sob pressão e o Alan Barcelos, quem sabe, pode estar substituindo o treinador aí futuramente. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto aí, no final tu sabe, eu volto, a gente vai falar muito do jogo de ontem e o que esperar do São Paulo aí nas próximas semanas. Créditos eleitorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Bem, o São Paulo, com essa situação, com essa derrota inesperada, depois de 13 anos para a Portuguesa, o que você pode falar? Rapaz. Vai ter que trabalhar bastante, como disse aí o Caleri, né, para esse jogo contra o Palmeiras, que acontece no próximo sábado lá na Arena Barueri. Foi um jogo muito ruim do São Paulo, especialmente no primeiro tempo. No primeiro tempo o São Paulo não jogou absolutamente nada, deu 2 chutes no gol da Portuguesa. O Rafael, sim, o goleiro do São Paulo, esse teve bastante trabalho durante a primeira etapa. E depois, quando o São Paulo sofre o gol, depois consegue empatar, mas a Portuguesa sempre conseguindo colocar uma pressão muito grande no São Paulo, mesmo jogando no estádio do Morumbi. Uma derrota que, como você disse, Michele, inesperada. A torcida do São Paulo, claro, não estava esperando isso, os jogadores. Mas é uma derrota que liga um alerta, viu, no São Paulo. Eu tinha anotado aqui, Alex Miller, que desde 2013 o São Paulo não perdia da Portuguesa. Isso. 13 anos. E nesse período eles se encontraram 6 vezes, que eram 5 vitórias do São Paulo e um empate. E aí, perdeu esse jogo, o que dá essa grande pressão, Alex. Mas faltou o quê para esse São Paulo? Faltou qualidade, né, gente? Você pega a Portuguesa, com todo respeito, dentro da sua casa, no Morumbi, a Portuguesa é um time formado por jogadores aplicados, por jogadores obedientes taticamente, mas que não podem ser comparados em termos de qualidade a vários jogadores do São Paulo. E se a gente olhar o jogo, parecia que quem estava com a camisa do São Paulo era a Portuguesa e vice-versa. A Portuguesa mandou no jogo, teve muito mais oportunidades, mais finalizações. A Portuguesa, na verdade, se nós formos olhar o que foi a partida, poderia ter goleado o São Paulo ontem no Morumbi. E a expulsão do René, vocês acharam que foi justa a expulsão? Olha, René Michele, da Portuguesa? Acho que sim, acho que foi justa a expulsão. Também vi muita gente reclamando em relação ao pênalti, que foi marcado para a Portuguesa. Para mim foi pênalti claríssimo. Muita gente reclamando também de falha do Rafael no terceiro gol da Portuguesa, por ter deixado a bola passar embaixo dele ali. É um lance difícil também, né, Alex? Falha foi do Caleri aí nesse gol que ele perdeu. Nossa, essa daí fez 2 gols, né, Alex? Mas perdeu esse aí que ele ainda não tinha feito nenhum dos dois na hora que ele perde esse gol. E é um gol que o Caleri claramente perde por estar num ritmo ainda que não é o ideal, né? Tá voltando agora de uma lesão importante e perde ali por não ter tido o tempo da bola correto para marcar o gol e acabou faltando. Ele mesmo chamou a responsabilidade depois do jogo, disse, olha, pode botar na minha conta aí o lance. Não pode um lance que o Caleri não pode perder de jeito nenhum, ainda mais nesse momento do São Paulo. Não importa, Michele, esse gol ninguém pode... Eu não posso perder esse gol. Esse não pode perder, Michele. É ele e o gol. Não tem nem goleiro. Por que ele perdeu? O goleiro já tinha ido. O goleiro já foi. Sabe o que é isso? É golpe de vista. Acho que aquele golpe de vista... Não, ele foi mal. No lance, ele colocou o pé de uma maneira errada, talvez displicente, talvez já pensando como é que ele ia comemorar o gol. Eu acho que foi tão fácil que ia ser o lance. Ele achou que a bola ia no pé dele ali? Não, foi no pé. Ele furou, né, na verdade. Furou, então? Furou. Não conseguiu ter a qualidade de só escorar a bola para dentro do gol. Ele tocou meio que de canela, meio com a parte externa do pé para fora. Tá voltando, o Caleri já fez 2 gols, gente. Eu acho que já tem que reverenciar isso. Mas os 2 times estarão sob pressão para o clássico de sábado. Tanto o Palmeiras, que perdeu de 4-0 para o Novo Horizontino, quanto o São Paulo, que perde por 3-2 da Portuguesa depois de 13 anos sem isso acontecer. Certo, José Paiva? Certíssimo. Vão chegar muito pressionados para essa partida e vai ser uma partida muito importante para o andamento do próprio São Paulo no campeonato. Porque é um tiro curto, 8 rodadas só nessa primeira fase. O São Paulo já vai ficando para trás, já não vai conseguindo pisar ali na zona de classificação para a próxima fase. E aí é aquilo, o time grande, quando não consegue chegar, não consegue entrar, o próprio Crespo disse aí, o Paulista é um campeonato de pré-temporada. Entendo isso, a pré-temporada foi muito curta para os clubes aqui no Brasil. Mas a gente sabe que a pressão em time grande é muito grande, né, Michele? Muito bem, o São Paulo não tem muito tempo para lamentar, né? Porque sábado eu tô sabendo que você separou uma declaração do Caleri. O que mais ele disse, hein?
Olá, Michele, boa noite de novo, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, né? Eu tô aqui nesse Morumbis que o José Paes esteve ontem, a gente vê que tá uma chuvinha por aqui bem fininha, uma garoa fina, muito frio por aqui, um clima meio triste até, que é justamente o momento que o São Paulo vem vivendo dentro de campo, com essa derrota ontem para a Portuguesa, mas também fora, né? A gente não tem como desvencilhar o clube justamente dessa situação política que ele está vivendo, com a renúncia / impeachment do Casares. E ontem o Caleri foi perguntado sobre isso e respondeu justamente sobre essa primeira conversa que eles tiveram, que o elenco teve com a Rima Assis, que é o presidente agora, então, do São Paulo Futebol Clube. Vamos ouvir o jogador. O novo presidente falou para nós que nos deu tranquilidade, que a situação do clube ia se resolver. Ninguém está por delante do escudo, então o que entra dentro do campo. Tá aí então o Caleri falando sobre a parte política, mas também sobre o que o jogador que não tem nada a ver assim com essa situação tem que fazer dentro de campo. Então o São Paulo já se prepara para esse duelo do próximo sábado, como vocês estavam falando, o choque rei. São Paulo precisa desta vitória. E aí eu volto com vocês no estúdio para vocês comentarem um pouco mais dos bastidores, que eu sei que o José Paes tem algumas informações para passar. Tá certo. E aí, José Paes, você tem mais também notícias para falar para a gente? Pois é, a gente fez uma apuração importante aí, e muitos funcionários lá do São Paulo acharam boa essa saída do Júlio Casares, essa renúncia. Muitos funcionários entendem que era o melhor caminho para o São Paulo, veem o Júlio Casares como uma figura que já estava tóxica ali dentro do São Paulo, nos bastidores, trabalhando com muita gente. Então, muitos funcionários acharam essa saída salutar para o São Paulo Futebol Clube, alguns inclusive comemorando essa saída do presidente Júlio Casares, que renuncia, não tem mais nada a ver com o São Paulo, que vai ser tocado, como disse a Marina, aí pelo Rima Assis Júnior até o final do ano. Lembrando que no final desse ano, Michele, Alex, todo mundo que está acompanhando a gente, tem eleição lá no São Paulo para o próximo triênio, 2027, 28, 29, já havia uma articulação política muito grande do Júlio Casares. Agora vamos ver como é que fica essa situação. Mas o fato é que muitos funcionários gostaram dessa saída definitiva do Júlio Casares, Michele. Entendi. O que você acha, Alex, desse burburinho dos funcionários ali, a saída do Júlio Casares? Eu até falei... Ninguém é unanimidade também, Então, né, eu até falei que eu acho que essa renúncia do Júlio Casares vai ajudar muito o ambiente no São Paulo, porque senão essa situação iria se arrastar por mais tempo, ia ter a Assembleia de Sócios daqui a quase um mês, e no meio disso surgiriam novas informações ao longo dos tempos, que poderia atrapalhar também no dia a dia, aquele ambiente conturbado. Agora não, ele renunciou, a gente já sabe que o senhor Assis assume a presidência do clube, vai até o final do ano, então na parte administrativa, a tendência, pelo que me parece, é de que as coisas fluam com um pouco mais de tranquilidade. E isso vai acabar ajudando no dia a dia do São Paulo, para que os trabalhos sejam feitos, que as dívidas sejam pagas, tem salário atrasado, tem direito de imagem atrasado, o São Paulo tem que dar um jeito nisso, porque senão fica difícil para o time corresponder. Então acho que para o São Paulo tudo isso acaba sendo positivo, independentemente de investigação, de quem tem culpa, de quem tem que ser punido de alguma maneira. A gente não está entrando nesse mérito. Sim. O Casares tem todo o direito de se defender legitimamente, exercer o seu direito de defesa, tudo isso. E se ele provar inocência, tomara, parabéns, que eu gosto dele como pessoa, sempre me dei bem com ele, um cara do marketing, da publicidade, do meio do esporte. Sim. Sempre foi um cara muito bacana. Mas, se errou, tem que pagar. É o mesmo do Vojvoda depois de perder, empatar com o Guarani no final. Isso é comum e é verdade. O Márcio falou, o Abel não está falando nenhuma mentira sobre a... Porém, os tempos dos times são diferentes, de acordo com as circunstâncias de cada clube. Então, o Flamengo também teve suas questões, né? Até ganhar ontem do Vasco. Você pega a campanha do Flamengo e do São Paulo em 4 jogos estadual, ela é idêntica. 4 jogos, 4 pontos, menos 3 de saldo. Mas o tempo do Flamengo é diferente do tempo do São Paulo. O tempo do Palmeiras é diferente do tempo do São Paulo e assim por diante. É claro que nessa comparação, que não é cabível pela circunstância de cada clube, o Crespo sai perdendo, certo? O Crespo é o técnico que acorda de manhã, 6 horas da manhã, no dia do jogo, tá lá o caça-níquel na televisão, o clube sendo... À tarde, ele fica sabendo que o presidente
enviou sua carta de renúncia. 2 horas depois, saiu o diretor social e o CEO, que estava todo dia no CT da Barra Funda, o Carlo Magno. E aí ele vai para o jogo com uma expectativa. Quando ele entra no campo, ele olha para a arquibancada, está vazio. Mas tem um monte de gente lá fora, não receberam ônibus. Ninguém conseguia entrar por causa da catraca. Esse é o Crespo. Né? As condições de trabalho dele são piores que as do Dorival, que as do Vojvoda, que as do Abel, que as do Felipe Luiz. Isso, evidentemente. Aliás, o time que ele dirige é um time que está completando, nesse janeiro, 18 meses sem algum reforço relevante. 18 meses sem investimento no futebol. 18. Ele entrou no meio do processo. Então, as condições do Crespo são piores que a do técnico Mirassol, técnico do Bragantino, técnico do Curitiba, técnico do Atlético Paranaense. Tudo isso sabemos. Então, as adversidades que ele tem são inúmeras. Porém, até por conta dessas adversidades, das condições desfavoráveis, ele tem que errar menos do que os outros. Ele tem que ser mais assertivo. Ele tem que ser menos ousado, muitas vezes. Né? E ontem foi um desastre estratégico o jogo, da parte dele. Estou falando do campo. Né? A escalação era uma escalação... Essa já era, para mim, uma grande polêmica. Para mim, o jogo da semana era São Paulo e Portuguesa, não Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo é responsabilidade do Palmeiras. Acabou tomando de 4. O adversário do São Paulo no campeonato é a Portuguesa, não é o Palmeiras. São Paulo não vai ganhar esse campeonato. São Paulo luta para não cair nesse campeonato. Como é que é? Traiçoneiro, né? E por uma questão de... Eu sei que não é simples tomar essa decisão, mas seria lógica. Ele resolveu, entre aspas, rifar esse jogo com a Portuguesa. E entrou com uma escalação que contemplava veteranos tentando entrar em forma e moleques recém-subidos da base. Não tinha recheio, não tinha meio. E aí, né, você coloca na zaga 2 zagueiros veteranos que formavam uma dupla há 10 anos, Toló e Dória. Você coloca um número 10 que não consegue mais fazer número 10. O Lucas não consegue jogar mais nessa função, isso está evidente. Ele para mim não era bom nessa função nem quando ele era moleque, nem há 10 anos. Mas agora ele não consegue. E coloca um centroavante recuperado de cirurgia no joelho, que precisa ganhar ritmo e tal. Mas então você tinha, na sua coluna vertebral, 4 veteranos sem condição de jogo, como se estivesse entrando com menos 4. E um monte de menino para rechear. Aí a Lusa jogou bem. Claro, o adversário era uma baba. Né? Eis que, apesar de tudo, saindo em desvantagem, ele, na penúltima alteração, encontra uma solução. Vindo de Cotia. Esse menino que eu falei aqui, né, na nossa prévia, vai jogar ele ou o Lucas. Ele treinou, mas o Lucas talvez jogue porque ele não joga no sintético. Quem jogou? O Lucas. Esse menino, Pedro Ferreira, é a única reserva de capacidade de criação no elenco do São Paulo. Ele é um menino que joga na base. Talvez jogue hoje de novo contra o Ibrachina. Ele é um menino canhoto, meia, já tinha sido destaque no título da Copinha ano passado, entrou no intervalo contra o Corinthians, mas acabou com o jogo. E o Pedro Ferreira entra no lugar de outro menino, o Luca, e acha um passe que ninguém no São Paulo é capaz de dar. Esse passe para o Caleri empata o jogo, o São Paulo entra no jogo, a torcida vai para o jogo. E o Crespo, com o balde cheio, como diz o Massa na fazenda dele, lá não com o Barão, o cavalo, mas com os bezerros, com o balde cheio, ele chega e dá um bico no balde. Né? Quando faz a última alteração, querendo assinar, o São Paulo viraria o jogo assim, ó. Mas não, ele quer assinar. Na última alteração, ele tira um lateral direito que fazia a dupla com o Pedro Ferreira e coloca um atacante, o Tapia. E aí, como é que o São Paulo defenderia, já que ele só tinha 2 zagueiros, um lateral e não tinha mais volante? Os volantes eram Marcos Antônio e Bobadilha. Vamos tentar uma linha de 3 com Tolói, 3-2-5. Dória e o menino Nicolas estava jogando muito bem como lateral. Na primeira bola, pênalti para a Portuguesa. Numa confusão entre Dória e Nicolas, que não estavam jogando aquela função. Então, ele enterrou o time com uma alteração das mais esdrúxulas. Então, essa alteração, essa derrota,
não tem nada a ver com todo o contexto que eu falei de dificuldade que ele tem para trabalhar. E aí, Tironi, nós temos uma questão comum que a gente conhece muito, já vimos esse filme. No São Paulo é muito comum, em outros clubes também mas no São Paulo, especificamente nos últimos tempos, tem sido. No ano passado, mais ainda. O Crespo chegou numa situação daquele sincericídio do treinador nas entrevistas, sobretudo na última, que faz com que ele, como reserva moral que restou ao clube, ou ele se garante com o resultado, porque ele se colocou com razão acima do momento do clube e das outras pessoas que comandam o clube, ele tem razão nisso, mas ou ele se garante com o resultado, ou quem quer que seja hoje superior a ele, ou quem próximo presidente, diretor, ou esses caras vão tirá-lo. Assim como tiraram o Luiz Gustavo. Por que o Luiz Gustavo não está no São Paulo hoje? Não é porque ele está velho, não. O Luiz Gustavo jogaria no São Paulo hoje. Ele saiu porque ele falou demais, não foi? Né? Foi isso que aconteceu. E o Crespo, falando demais, ele tem que se garantir no campo e não com uma alteração dessa. E aí é o segundo fator. Técnico morre pela boca. Isso é... Nem o Abel passa ileso a boca dele, né? Tem 5 anos de trabalho num clube estruturado. Imagina o Crespo ou o Dorival. Por que o Dorival não fala nada? Em nenhum clube. Nada. Nada. Ele não entra em nenhuma dividida. Porque ele não é burro. Porque a estratégia do Dorival, na carreira do Dorival, é uma estratégia de sobrevivência, né? E por isso que eu falava, você fez a comparação, né, com São Paulo e Corinthians. O Corinthians tinha, desde o ano passado, um técnico anticrise, conhecedor desse ambiente podre que muitas vezes acontece num clube de futebol. O São Paulo não tem, para o Crespo tudo é muito novo. E aí, especificamente em relação ao São Paulo, tem o segundo fator, base. A mesma situação começa a acontecer que aconteceu ano passado com o Zubeldia, com o sucesso do time na Copinha, com o Alan Barcelos. De novo com o Alan Barcelos, com um outro time completamente diferente, que vendeu todo mundo, São Paulo. Não acredito nisso. Mas é, Massini. Porque hoje o São Paulino, ele confia mais no Pedro Ferreira, no Paulinho, no Luca, no Nicolas e no Alan Barcelos do que no time profissional. Mas é compreensível. Porque o esperado, Tironi, era a base do São Paulo fracassar também. Só que a base do São Paulo está resistindo. Qual clube de futebol consegue formar 2 gerações consecutivas como essa, em meio ao caos, em meio a um picareta comandando a base do São Paulo? É o São Paulo. Porque Cotia é forte. Cotia produz jogador. Cotia está produzindo um treinador, né? Então, o Crespo passou a ter, desde a derrota de ontem, a concorrência da base, que joga hoje no mesmo estádio. Talvez com o mesmo público. Talvez com a expectativa. Se o Barcelos leva o São Paulo à final da Copinha, de novo, aí com o Cruzeiro, domingo, vai ter a inevitável comparação, ela já começa a existir. Como teve com o Zubeldia. E o Zubeldia, no ano passado, não vivia esse caos e não se expunha tanto nas entrevistas, embora, né, tenha caído na cilada de assumir todos os problemas do São Paulo para si, e talvez tenha se arrependido disso. No Fluminense ele mudou um pouco a estratégia. Então essa coisa começa a acontecer, né? A última coincidência, para passar para vocês, é assim, como aconteceu ontem, a gente estava destruindo o Abel aqui, cara. A torcida do Palmeiras, parte da torcida quer tirar o Abel no meio do Paulista. Campeonato estadual parece nada, mas qual que é a função do campeonato estadual para o grande? É derrubar o treinador, né? O Sampaoli está vivendo a mesma coisa, o outro está tudo assim, né? O São Paulo, nos últimos anos todos, costumou trocar de treinador após fracassar no estadual. Foi assim com o Rogério, foi assim com o Carpini, né? O Zubeldia resistiu, mesmo com essa comparação, porque a eliminação para o Palmeiras foi daquele jeito. O São Paulo não jogou mal e foi garfado. Aí ele resistiu. Mas o Crespo, que não vai se classificar no Paulista, e tem um campeonato traçoeiro, sei lá o que qualquer... Traçoneiro. Traçoneiro.
ele vai ter que se garantir no campo. Não adianta mais o álibi da situação, que eu entendo, e é um álibi forte, da situação caótica pela qual o clube vive. Porque o exemplo do Corinthians está à porta, por isso que a gente comparou com o Dorival. E ontem não foi por conta da situação caótica que o São Paulo perdeu. Foi por um erro estratégico do treinador da escalação, a última substituição. Olha, o Jadson Almeida, e aqui não há nenhuma ironia, nem falar o contrário do que é, fala que a análise é muito lúcida e precisa do Arnaldo, diz aqui o Jadson Almeida, tá? Obrigado, Jadson. Meus amigos, o São Paulo conseguiu a façanha de perder para a Portuguesa em pleno Morumbi. Um jogo onde o Crespo foi muito infeliz, muito infeliz. A gente, pelo menos eu, entendo que o Crespo tenha que fazer mudanças, eu entendo que o Crespo tenha que revezar o time, dar espaço e rodagem para jogadores, mas não dá para você desconfigurar o time completamente. Dória e Tolói foi uma péssima escolha os dois. Você poderia ter colocado um ou outro. O Cedric ao invés do Mike, um erro. O Mike, o moleque tem, sei lá, 18 anos. O moleque de 18 anos consegue jogar 5 dias seguidos se deixar. Não tem porquê. Pablo Maia e Negruti? Não faz nem sentido isso. Qual a ideia do Crespo? Então, ontem o Crespo, sim, foi muito mal. Muito mal. No melhor momento do São Paulo, ele coloca o Tapia daquele jeito que ele colocou. Temos que entender o momento do São Paulo? Sim. Temos que entender o momento da temporada? Sim. Mas se for para perder jogos, que não seja por erros nossos. Por erro do São Paulo Futebol Clube. Ou pelo menos da comissão técnica. Se for pro São Paulo perder um jogo, que seja um jogo assaltado. Se for pro São Paulo perder um jogo, que seja um jogo que o time foi superior. Por méritos do time, não por deméritos do São Paulo. Não por deméritos da comissão técnica. Sabe, eu acho que nós estamos num momento tão difícil, o São Paulo está num momento tão difícil que tudo que você puder fazer para não atrapalhar é válido. E o Crespo atrapalhou ontem. Atrapalhou bastante. Tem muita gente que acha o Crespo um técnico fraco, não acho o Crespo um técnico tão ruim assim, acho ele que ele tem boas ideias. O São Paulo na temporada passada estava na zona de rebaixamento, perigando na zona de rebaixamento ali. O Crespo chegou, teve arrancada com os mesmos jogadores que o Zubeldia tinha, só mudando o sistema. Mas acho que esse ano ele tá querendo enfeitar demais, inventar a roda. Não. Pô, eu até não sou contra ele entrar do jeito que ele entrou ontem. A formação, gosto da formação com 2 pontas, é algo interessante, mas defensivamente o São Paulo não estava encaixando a marcação e você tinha um buraco entre zaga e meio de campo. A zaga muito lenta com Tolói e Dória, a dupla de volantes inexistente, que se você depender de Pablo Maia e Negruti para fazer saída de bola, irmão, você não vai ter. O Pablo Maia ele tem uma boa valência, que é a marcação. A saída de bola do Pablo Maia é pífia. Pífia. O Negruti, a gente nem viu o Negruti jogar. Eu não sei o que esperar do Negruti. Não sei. O Lucas, extremamente fora de forma. Eu até acho que o Lucas pode continuar jogando e tal, para adquirir forma, para adquirir confiança. Mas você entrar sem um Mike não faz sentido. Mas não dá, cara. Tem que entrar com o Mike. E a dupla de volantes não dá. O Crespo ontem, não sei se ele quis inventar a roda, mas foi muito mal na escalação e nas substituições. Claramente o Caleri tá fora de forma, mas fez os gols. Perdeu um gol inacreditável, mas se redimiu. O Crespo não pode atrapalhar. Já tem muita coisa atrapalhando São Paulo. Mau planejamento, crise financeira, crise política, fraqueza nos bastidores, elenco limitado. Já tem muita coisa para prejudicar o São Paulo. O Crespo não pode
enfraquecer mais o São Paulo, atrapalhar o São Paulo. Ele tem que tentar ajudar. É inaceitável perder o jogo de ontem. Agora o São Paulo vai ter que ser obrigado a ganhar do Santos. Vai ter que beliscar um pontinho lá no Allianz Parque contra o Palmeiras. No Allianz Parque não tem show, né? Contra o... Você na Arena Barueri, sei lá onde é que vai ser. Arena Barueri, se eu não me engano, no sábado. Tem que ganhar da Ponte Preta. O jogo vai fazer em casa contra o Capivariano, sei lá o nome daquele timezinho pequeno lá. Obrigado a ganhar. É isso. E no meio disso tem Campeonato Brasileiro começando. O São Paulo... Cara, é inacreditável. Hoje ver o São Paulo não tendo dinheiro para trazer ninguém. E jogadores se recusando a vir pro São Paulo. O São Paulo tomou o não do Savarino, irmão. Quem que é o Savarino da fila do pão? Não quis ir jogar no São Paulo. Sabem? O São Paulo não conseguiu repatriar o Brenner. Ah, mas não precisa de centroavante. Vocês acham que o São Paulo vai passar a temporada toda sem ter lesão de centroavante? O açougue que é lá? Você acha que daqui uns dias o Caleri não vai ter lesão muscular? Você acha que daqui uns dias os dois caras, o André e o Rian, que estão voltando de lesões de ligamento, não vão estourar muscular? Um ano parado. Vocês acham que daqui a pouco o Lucas não vai estourar muscular? Um ano parado. Vocês acham que... Cara, o departamento médico de São Paulo é um açougue, não é um departamento médico. É Refis Plus. O caralho que é. O São Paulo não consegue trazer ninguém. Ninguém. É inacreditável isso. Mas 12 milhões pra passar a mão tem. 12 milhões. Fora o que a gente não sabe. Fora o que a gente não sabe. Esses contratos aí que ninguém sabe direito. Venda de atleta que ninguém sabe direito. Pra onde vai, o que que faz. Salário atrasado. É isso que se tornou o São Paulo Futebol Clube. Uma completa bagunça. Deixa a sua opinião aí, deixa o seu comentário. Pelo menos o Casares foi de Vasco. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal aí, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.